Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
acolhido. Sejam todos muito bem-vindos, depois de uma semana aí de trabalho, de estudos, de tantos compromissos, de tantas coisas, estamos aqui para louvarmos a Deus, adorarmos a Deus, servirmos a Deus. Já tivemos um culto de oração, já tivemos a DVD, estamos agora no culto, às 18 horas vai ter culto de novo, você vai passar a tarde, torcendo para a tarde passar rápido para chegar às 18h30, e nós vamos continuar adorando ao Senhor, mas antes disso nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo a direção de Deus. Senhor, obrigado, Deus, por este momento tão especial de culto. Obrigado, ó Deus, porque tivemos a nossa semana de trabalho, de estudos, de compromissos, ó Deus, com certeza com lutas, com desafios, mas também com grandes vitórias, ó Deus, porque temos a Ti, Tu és a nossa companhia diária, Tu és a quem amamos, servimos, ó Deus, a razão da nossa existência, ó Pai. Obrigado por esta graça sobre a nossa vida, Deus, pela graça salvadora de Jesus em nossas vidas. Obrigado pela comunhão dos meus irmãos, pela alegria de Te servir, pela paz que Tu nos dás, ó Deus, pelo Teu cuidado diário, pelo Teu cuidado constante, ó Pai. Obrigado pela existência desta igreja, ó Deus, e Te pedimos, ó Deus, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Vamos fazer a leitura bíblica de Salmo 128, de 1 a 4, conforme estiver especificado aqui na ordem de culto. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa será como videira fecunda no interior da tua casa, os teus filhos como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Nós estamos, irmãos, no mês da família. Hoje é o primeiro domingo. Nós estamos no mês da família e nós temos para este mês o tema e a divisa. O tema é família quando Cristo bate a porta. Família quando Cristo bate a porta. Vamos ler? Família quando Cristo bate a porta. A divisa é Atos 16, de 31 a 32. 31 e 32. Vamos ler novamente? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Atos 16, 31 e 32. Temos também o hino, que é o hino próprio para esse mês, o mês da família. A música tema é A Porta, e nós vamos cantar com alegria a música tema e em seguida dar continuidade aos demais louvores. Bom dia, irmãos. Bom dia. Não sei como tiveram a oportunidade de ouvir a música. Já está lá na nossa página no Instagram. É uma música que o pastor Jefferson fez, como a gente tenta fazer todo ano. E quando Cristo bate a porta, é um tema que a gente escolheu para esse ano, Ministério de Família. E é isso, é a gente pregar. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nosso primeiro ministério são nossos filhos, nossos parentes. E esse é isso que a gente vem pensar nesse mês da família. Vamos falar de Cristo na nossa casa. E eu acho que a gente pode começar do refrão para a gente ensinar. É uma música difícil, eu acho que meu marido está em casa, de perninha, aí está com tempo. Canção, mas é linda. Espero que a gente consiga aprender. Vamos cantar primeiro o refrão. Imensidão do meu pecado.
Vamos aproveitar e continuar louvando o Senhor. Esqueci de dar para que a gente continua louvando. Vamos ficar de pé. Continuando louvando o nosso Senhor. A gente volta a cantar essa música daqui a 2 domingos. O domingo que vem é Dia das Mães. Mas queria lembrar os irmãos, voltar a cabeça e pensar no amor que o Senhor tem por nós. Às vezes é tão banal a gente falar assim, Deus me ama. Mas vamos lembrar da época do tempo que Ele morreu naquela cruz pela gente, o tanto que Ele sofreu pela gente, por cada um de nós aqui. E lembrar também o que a gente faz em troca desse amor. E lembrar que Ele não pede nada em troca. O que a gente faz não chega nem a pontinha do dedo do que Ele fez por nós. E semana passada eu estava falando com as crianças, eu subi primeiro com as crianças, né? E estava lembrando eles, porque não sei se vocês veem, de vez em quando meus filhos ficam aqui, bota a cabeça para baixo, para cima, vira. E aí eu chamei eles a atenção, que eu acho que às vezes mãe, às vezes não, sempre mãe e pai tem que fazer isso. E eu primeiro falei assim para eles, conta para mim o que Deus fez com você, para você algum dia. Aí a menina falou, eu viajei para onde eu queria. Aí o irmão falou, eu ganhei não sei o que eu queria. Aí o Pedro falou, eu também ganhei não sei o que. Eu falei, e vocês pediram isso para Deus? Pedi. E Ele deu. Eu falei, e o que vocês estão fazendo para Deus? Que Deus dá o que às vezes a gente pede. E às vezes que a gente pede, Ele não dá, mas por amor a gente. O que a gente faz por Deus? Guarda aqui, não conta para ninguém como Ele é maravilhoso. Então, irmão, eu convido você a contar conosco quão grande é o amor de Deus por nós. E falar que amor é esse? Que amor é esse que além do que eu faço, Ele continua me amando. Amém? Tu me das a paz que excede todo entendimento. E quando eu
Para mim,
sabemos que tem espaço para a gente, ó Deus. Obrigada, Deus. Deus, que não seja somente música, que a gente possa se lançar, Pai. Se lançar inteiro em as tuas obras, ó Deus, em teus braços, ó Deus. Te conhecer mais e mais, ó Pai. E sabemos quem Tu és, ó Pai. Sabemos que o Senhor está do nosso lado sempre, ó Deus. Recebe nosso culto e nossa adoração, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Glorificado seja o nome do Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em Tuas mãos, de nada temerei.
quiser sentar. Pode ser Bicast, vai ser o nosso próximo momento. Nós vamos neste momento orar pelas famílias da igreja. E teremos o Pode ser Bicast e o ofertório. Eu vou convidar duas irmãs para orar, a irmã Graça, para orar pelas famílias da nossa igreja, e a irmã Natália também. Muitos têm sido os desafios. Nós estamos no mês da família, um mês focado na família, né? Com programas especiais, com estudos especiais, muitos eventos especiais por conta do mês da família, por conta das famílias da nossa igreja. As nossas lutas são diárias, nossos momentos, nossas dificuldades, nossas lutas, nossos desafios são diários, os desafios das famílias. Enfrentamos o luto, enfrentamos os problemas de saúde, enfrentamos desemprego, questões financeiras, enfrentamos diversos problemas. As famílias enfrentam diversos problemas, mas a forte mão de Deus está conosco, a presença constante dele conosco, a presença dele é constante conosco, e nós podemos glorificar a Deus por isso. Temos as nossas lutas, temos os nossos desafios, temos os nossos problemas, mas muito maior do que tudo isso é o Deus que está conosco. E é por isso que eu pedi a graça para orar, e a irmã Natália também para orar pelas famílias da nossa igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui estou, Senhor amado, tua serva, minha vitória, pecadora, nossos sacos de meu coração, que me conhece. Primeiramente, Senhor amado, quero pedir pelo nosso pastor, que o Senhor restaure a saúde dele, Senhor amado, que o Senhor contemple ele ali no seu leito, Senhor amado, confiando que vai ficar bom e voltar para o seu Senhor. Agora, Senhor amado, te peço também pelo irmão Sérgio, pela irmã Graça, pela perda que tivemos. Não corta aquele coração, Senhor amado, pois eu sei que é impossível a perda de mais, Senhor amado, pela nossa igreja, pela direção, pelos trabalhos que temos aqui, pelas irmãs, pela irmã da irmã Alcé também, que nessa semana não passou bem, mas o Senhor está com ela, o Senhor está com todos os seus bens, Senhor. Eu te peço, Senhor, te imploro, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, para te agradecer por mais um domingo, por nós estar aqui para te louvar e engrandecer o teu nome. Senhor, também quero colocar em teu altar cada família da nossa igreja, também aquelas famílias que não são da nossa igreja, mas são família. Espero que o Senhor esteja dando o apoio a cada uma, dando paz, sentindo na sua necessidade. Que o Senhor esteja também no coração daquelas famílias aquelas famílias que estão doentes, Pai. Essas famílias que o Senhor esteja passando na casa deles, que esteja consolando cada coração. Que o Senhor esteja presente naquelas pela tua misericórdia em nossas vidas e em nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter o nosso podcast com a entrevistadora Mayra Paiva. Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Bom, tem uma notícia boa e outra ruim. A ruim é que o pastor Gerson está aqui e ele está super acostumado com esse momento, né? Mas Deus está com a gente, glória a Deus. Deus está fazendo milagres na nossa família. E além disso, a gente vê muito amor de vocês, já que a gente está falando tanto de família. A gente não tem só família dentro da minha casa. Eu consigo ver família aqui em todo mundo. Isso para a glória do Senhor. E agradeço muito a Ele e agradeço os irmãos também por esse sentimento, tá? Primeira coisa, para quem não conhece, dentro da família, a gente tem o Podcast. O objetivo disso nada mais é conhecer nossos irmãos. Conhecer nossos irmãos. Então quer dizer que é nossa família também. Saber o motivo de oração dele para ser o nosso motivo de oração também. Saber a particularidade dele para a gente saber quem é o nosso irmão fora daqui. Então esse é o objetivo que a gente faz sempre na família da família.
Eu gosto muito. Não sei se vai ser tão legal quanto o pastor Jefferson, mas eu vou tentar. Então, a entrevistadora de hoje é ninguém mais, ninguém menos, Cíntia. O pessoal vem cá do lado, parece até que é tímido, assim, né? Todo mundo conhece a Cíntia? Todo mundo conhece a Cíntia daqui a muito tempo, muito tempo, né? E a gente vai fazer algumas perguntas. Não vamos demorar muito, então são perguntas com respostas rápidas, mas para a gente conhecer um pouco da Cíntia, tá? Então, vamos começar com a Cíntia criança. Como é que era a Cíntia na escola? Boa aluna? Aprontava? Como é que era a Cíntia na escola? Primeiramente, eu saúdo a querida e amada igreja com a paz do Senhor. Eu sempre fui uma criança comportada. Sempre fui comportada, aluna de 10, de 9, de 8. Sempre fui aquela que fica ali perto da professora. Nunca fui bagunceira, não. E quando surgiu a vontade de ser professora? Desde pequenininha. Desde pequenininha. Dava aula para as minhas bonecas. Olha isso, gente. Escrevia no guarda-roupa da minha mãe com giz. Botava as bonecas lá. A mãe devia adorar, né? Escrevia com giz lá no guarda-roupa e ensinava para as minhas bonecas. E você que é professora já tem um tempo, quem não sabe, você consegue descrever a diferença de alunos antigamente e alunos agora? Muito. Nossa, mudou muito. As famílias mudaram, tudo mudou, os valores, né? Que praticamente está muito difícil. E a gente vai nessa luta aí, né? E você sabe como é que os professores se adaptaram a isso? Porque são professores de muito tempo, são famílias diferentes. Como é que vocês conseguiram se adaptar a essa mudança? Como é que vocês fazem para, de repente, dar educação para essas crianças que as crianças não têm em casa? A gente procura usar as situações do cotidiano para poder ajudá-los a enxergar algumas coisas, né? E, assim, tem sido bem complicado, mas a gente tem que continuar insistindo, não tem jeito, né? A educação se faz assim, né? Todo dia um pouquinho. Eu sei que hoje na escola é difícil falar de Deus, mas você ainda consegue falar de Deus para os seus alunos hoje em dia na escola? Consigo. A gente aproveita mais assim as datas, né? Páscoa, Natal, são as datas que a gente mais aproveita para falar, para trazer uma musiquinha. O ano passado eu estava com um fundamental, né? Então eles entendem mais. Então dá para a gente trazer uma coisa mais firme para eles, né? Embora a gente não possa falar muito, porque né, a gente não pode testemunhar a nossa fé, assim, falar da nossa fé pessoalmente, particularmente dentro da escola. Mas a gente procura sempre trazer alguma coisa. Agora, como eu estou com os pequenininhos, estou com maternal, então eu trago sempre uma musiquinha, alguma coisa que eles possam entender, entendeu? E ficar no coraçãozinho deles. Aí, mudando um pouquinho de assunto, você lembra o dia que você conheceu a Cristo e entregou a sua vida para Ele? Você lembra a situação? Eu lembro a situação, mas não lembro a data. Mas eu lembro que o Felipe era pequenininho, era bebezinho, tinha 2 anos. E aí foi uma pregação lá na Igreja Mãe com o pastor Clécio, né? E aí ele fez o apelo e aí eu me senti muito à vontade de estar lá na frente. Mas eu só vim entender de Cristo muito depois. Foi um processo assim bem... Porque a gente que vem de fora, né? A gente que vem de família não cristã, é muito complicado assim. A gente vem com outras visões. A gente não entende, na verdade, quando a gente aceita Cristo, o que é de verdade. A gente acha que é só estar aqui na igreja e pronto. Entendeu? E depois é que é um processo, né? Que a gente vai entendendo. E o que você ainda não viveu, que deseja muito viver? Na fé ou particular? Na minha vida? Tem muita coisa. Pode um ou dois. Tem muita coisa, mas eu, assim, o que eu pretendo agora, além de crescer na fé, é conquistar minhas coisas na minha carreira, na minha vida profissional. Tirar mais, terminar,
terminar as coisas que eu comecei e parei, enfim. E a penúltima pergunta é se quando você chegar no céu, tiver uma oportunidade, qual seria a sua primeira pergunta para Deus? Cara, eu tenho muita pergunta para Deus. Na verdade, eu sou um ser perguntante, né? Eu fico questionando a Deus sobre várias coisas. E Ele sempre me responde, né? Graças a Deus. Mas eu acho que, não sei, acho que por que tanto sofrimento na minha vida? Eu acho que sim, acho que isso. E compartilha com a gente algum motivo de oração para que a gente possa levar para casa e orar também junto com você. Na verdade, eu tenho 2 motivos muito fortes de oração. São a minha família e para que eu continue de pé. Só isso que eu peço a Deus. É isso, gente. Conhecendo um pouco mais de Cíntia. Vocês sabiam disso tudo da Cíntia? Então, esse é o momento, esse o objetivo do momento, para que a gente ore e conheça mais o nosso irmão. Parabéns. Morreu não. Amém. Que Deus continue abençoando nossa irmã Mayra, nossa irmã Cíntia. E esse momento do podcast é esse, né? Para a gente conhecer os nossos irmãos. A gente convive aqui, tem o nosso momento de comunhão. A gente conversa, a gente ora junto, a gente canta, a gente adora a Deus de novo. Mas às vezes a gente não consegue, né, conversar mais um pouco às tarde, às vezes vai porque a gente não resiste, mas esse é o momento do podcast para a gente conhecer mais, conhecer melhor os nossos irmãos. E aí, como a irmã Maria falou, a gente pode orar mais pelo irmão, especificamente pelos motivos que ela mencionou e tudo mais. Ela tem sonhos, tem projetos, tem as questões da vida, a gente pode orar, pode incluir esses pontos nas nossas orações, alguém da família, são questões que a gente pode incluir nas nossas orações. Nós vamos ter agora um momento do ofertório com o hino 377 do nosso cantor cristão, não sei porquê. 377 do nosso cantor cristão. Quem desejar fazer a sua contribuição, os seus dízimos e ofertas, poderão fazê-lo. Nesse momento, nós temos o local para quem desejar fazer a sua contribuição em espécie, nós temos QR Code do lado, quem deseja fazer por transferência, enfim, fique à vontade. O mais importante é que o seu coração esteja totalmente voltado para Deus, que seja um momento de dedicação, sobretudo, da sua vida, da sua vida ao Senhor. Salvador, Brasil, me resgatou.
vamos orar. E já convido o pastor Alex para vir até a frente. As crianças vão subir. Convido o pastor Alex para vir até aqui. Nós vamos orar no momento da mensagem. Estejamos atentos ao que Deus já colocou no coração do pastor Alex. Ele vai se apresentar, ele é conhecido já de alguns irmãos da igreja, já esteve por aqui. E ele vai se apresentar, vai pregar aqui para nós nesse momento. Nós vamos orar por ele, para que Deus fale aos nossos corações, que ele use o seu servo nesse momento. Senhor, obrigado pela vida do pastor Alex, que está aqui conosco, Pai, teu servo, que tem te servido, que tem pastoreado, Deus, que tem dedicado a sua vida, a tua obra, ó Deus, cuide do teu servo, cuide da sua esposa, cuide do seu lar, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide das suas ovelhas. Usa o teu servo neste momento, na transmissão da tua palavra, Deus, que ele seja usado por ti neste momento, que nossos corações, as nossas mentes estejam voltados para ti, a entender a tua mensagem, aquilo que tu queres para nós. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos por tudo. Amém. Bom dia, queridos. Deixa eu só fazer uma questão técnica aqui e a gente já retorna. Show de bola, voltamos. Primeiramente, que felicidade de estar aqui, irmãos. Essa manhã é uma manhã que o nosso coração se sente aquecido. É sempre um prazer retornar aqui a Sírio. Como o nosso irmão disse, eu fui pastor auxiliar durante 8 anos ali na primeira igreja de Pescadura, o pastor Marcos. Mas aprove ao Senhor que hoje eu esteja pastoreando jovens e adolescentes na primeira igreja batista de Cosmos, ali na região após Campo Grande. Aqui do lado. Pertinho, assim. Um pulinho no trem, uma boa cochileta, você chegou lá em Cosmos. Então eu trago um grande abraço da primeira igreja batista de Cosmos, do pastor Samuel. E é um prazer estar com vocês aqui, é um prazer estar nesse momento. Eu costumo dizer que o reino de Deus é um reino de amigos. Então é um prazer estar aqui na igreja onde meu amigo pastoreia. Quando o Jefferson me fez o convite, eu falei para ele que a gente só tem que instaurar uma assembleia lá na ordem dos pastores, que o pastor está proibido de jogar futebol a partir de agora. Tem que parar, porque está difícil pensar um pastor que não, um joelho, um negócio assim, a gente tem que instaurar. O futebol dos pastores está cancelado a partir de agora. Amém, irmãos? E que felicidade falar sobre família, né? Que felicidade trazer esse tema. Família quando Cristo bate a porta. E o texto que eu escolhi para lermos juntos nessa manhã, para lermos nesse momento, é o texto principal que os irmãos escolheram, mas eu vou estar começando um pouquinho antes e eu vou me estender um pouquinho depois, que é o capítulo 16 do livro de Atos. A gente vai ler desde o verso 25 até o verso 34. Então, Atos 16, a gente vai ler do 25 ao 34, amém? Vai conseguir ser apresentado na tela. Show de bola. Aí é bom que eu dou só uma leve viradinha aqui para a gente ler juntos. Detalhando para os irmãos, na verdade. Atos 16, começa no 25. Eu vou começar lendo aqui da minha versão, e aí quando aparecer ali na tela, os irmãos vão acompanhando, amém? O 25 começa dizendo o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo em trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então lavou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa.
Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os que foram batizados, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. Te agradecemos, Pai, por essa manhã, te agradecemos pela chuva que caiu ou que cai nesse momento, porque nós entendemos, Pai, que todas as coisas que acontecem ao nosso redor vêm das suas mãos para nós. Nenhuma folha cai de uma árvore, Pai, sem a tua autorização, pois tu és soberano, Pai. Então te agradecemos por nossas vidas, te agradecemos pela oportunidade de celebrar ao Senhor, de festejar o teu santo nome e ler a tua palavra. A oração que nós fazemos em teu santo e doce nome nesse instante, Senhor Jesus. Amém. Antes de entrarmos necessariamente no primeiro ponto, eu particularmente sempre gosto de trazer um pouco sobre o contexto do texto que acabamos de ler, né? Aqui, Paulo e Silas são presos, como o texto vai estar dizendo. Mas por que eles são presos? Eles são presos pois pregavam o Evangelho. Esse texto, com certeza, é conhecido dos irmãos. Os irmãos já ouviram, já leram, já estudaram o LNBD, possivelmente até deram aula sobre o LNBD. E nós entendemos que Paulo e Silas aqui foram levados ao cárcere simplesmente por pregar a palavra de Deus, simplesmente por cumprir aquilo que as Escrituras nos orientam. Paulo é necessariamente preso aqui nesse momento por libertar uma jovem que estava sendo consumida, que estava sendo aprisionada por um espírito de adivinhação. Porém, como o texto vai dizer anteriormente, aquele espírito e aquela jovem traziam muita vantagem para as autoridades da cidade. E aí essa ação leva Paulo e Silas diretamente para o cárcere. E aí, quando nós falamos sobre isso, nós entramos no nosso primeiro ponto. Porque quando nós pensamos no cárcere, quando nós pensamos na prisão, nós pensamos em um problema, pensamos em uma dificuldade. Paulo e Silas, nesse momento, começam ou enfrentam ou são entregues a uma grande dificuldade, a um grande momento de crise. E o nosso primeiro ponto, irmãos, vai estar dizendo que Deus usa as crises como portas de salvação. Quando nós olhamos exatamente para o texto, nós temos aqui não somente duas crises, mas nós temos duas oportunidades. Que duas crises são essas, pastor? Talvez você se pergunte. A primeira delas, a do próprio Paulo e do próprio Silas. Como eu disse, eles são encarcerados por cumprir a missão que Deus os concedeu. E a segunda crise que nós vamos ter no decorrer do texto é a crise que o carcereiro vai enfrentar naquele momento que um terremoto surge do nada e as portas da prisão se abrem e todos os presos ficaram soltos. Nesse momento, irmão, nós temos duas figuras, ou na verdade três, já que contamos Paulo e Silas com dois, que passaram por um momento de crise, que passaram por um momento de aflição. Pois, afinal de contas, se nós tentarmos pensar ou imaginar o que se passa na cabeça dos homens de Deus no momento que são presos, cumprindo a obra de Deus, nós entendemos que o Senhor Jesus nos deixa esse direcionamento. Mas, com certeza, não é fácil. Todos nós sabemos, por exemplo, que precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos testemunhar aquilo que o Senhor Jesus faz em nossas vidas todos os dias. Mas o que nos impede? O que nos faz ter temor nesse momento? Sempre é o medo. O medo de sermos rechaçados, o medo de, por acaso, uma de nossas palavras não ser bem aceita. Como a irmã disse aqui, hoje vivemos uma sociedade que não recebe bem a palavra de Deus. Então, imagine a cabeça dos discípulos nesse momento que são presos por cumprir a obra do Senhor. Da mesma forma, naquele momento específico do texto, o carcereiro possivelmente entra em desespero, pois, como diz o texto, ele deseja se matar. Pois, afinal de contas, aquele carcereiro possivelmente era um soldado ou era um funcionário do Império. E como funcionário do Império, como pode um carcereiro estar em meio ao seu turno e todos os presos fugirem? E todos os presos irem embora? Ele tinha certeza que, no mínimo,
ele tomaria o lugar daqueles presos na prisão. Então, naquele momento, aquele homem entra em crise. Naquele exato momento, aquele homem se perde. Ele não vê sentido em continuar vivendo e decide tentar tirar a própria vida. Porém, como eu disse, como nosso ponto vai trabalhar nessa manhã, é justamente na crise que muitas vezes Deus nos traz uma oportunidade. E não qualquer oportunidade, uma oportunidade de salvação. Talvez um dos meus textos e uma das minhas passagens favoritas das Escrituras Sagradas é o texto de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Não precisa abrir necessariamente, eu vou contextualizar os irmãos. Esse texto é um momento que Jacó, na verdade, Israel, já morreu. E José se reúne novamente com seus irmãos. E quando eles estão indo até José, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois de eles o venderem como escravo, depois de ele sofrer tudo que ele sofre no Egito, e depois de seu pai estar morto, os irmãos de José têm medo em seu coração. Eles têm medo que, com a morte de seu pai, José decida se vingar deles, decida se arrepender do perdão que ele concedeu a eles enquanto seu pai estava vivo e faça algum mal para com eles. Só que quando eles têm um encontro justamente nesse verso, José traz uma das frases mais interessantes e que mais mexe com o meu coração quando eu leio as Escrituras. José vai dizer aos seus irmãos que todo o mal que eles praticaram contra ele, Deus o fez se tornar bem, para que naquele dia muitas vidas fossem preservadas. Muitas vezes, irmãos, quando falamos sobre famílias, as nossas famílias estão vivendo crises financeiras, crises de saúde. Eu também atuo e sou formado como psicólogo clínico. A ansiedade bate à porta de diversas famílias. A depressão, o suicídio. Porém, muitas vezes é no meio das crises, é no meio do caos que Deus nos abre portas de oportunidade. Oportunidades milagrosas, oportunidades de salvação. Como José diz, oportunidades de que muitas vidas venham a ser preservadas. Amém? E aí o nosso segundo ponto, ele vai dizer que a resposta de fé abre a porta para Cristo entrar em casa. O carcereiro justamente faz e tem a ação correta. Porque após ele ouvir Paulo dizendo, olha, nós estamos aqui, não precisa tirar a sua própria vida. Após a crise passar, aquele homem não fica simplesmente parado. Ele decide tomar uma decisão correta. Ele decide fazer a pergunta certa, na verdade. O que devo fazer para ser salvo? Às vezes, irmãos, é a pergunta certa, é a ação certa em meio ao caos, em meio à crise, que vai trazer para nós a solução em meio a cada situação. Eu, particularmente, gosto muito e sempre trago em minhas mensagens alguma analogia de obras da cultura, filmes, livros, algo desse gênero. E um dos meus filmes favoritos, assim, que com certeza alguns irmãos já viram, que é um filme que fala muito justamente sobre algo muito semelhante, é o filme Até o Último Homem. Quantos dos irmãos já viram esse filme? Já ouviram falar desse filme? Ótimo. Então a gente não precisa nem falar justamente sobre o contexto do filme. Eu não preciso dar spoiler para os irmãos também. Porém, aqui, o que eu quero trazer é que justamente aquele jovem que se vê em meio a um cenário de morte, destruição, guerra, caos, ele decide que aquele cenário não seria o direcional de sua atitude. Ele decide que aquele cenário não seria o que direcionaria as suas tomadas de decisão. Naquele momento que o carcereiro recebe a primeira palavra de salvação, ele entende que ele precisava ter uma decisão a ser tomada. Ele entende que ele precisava fazer algo sobre aquilo que havia acontecido com ele. Aquilo que havia acontecido diante dos olhos dele.
Pois, como nós dissemos no primeiro ponto, uma oportunidade se deu diante daquele homem naquela noite. E aí, aquela oportunidade era uma porta. E era necessário que ele decidisse atravessar por ela. Era necessário que ele decidisse tomar a decisão. No filme, aquele jovem decide não se envolver em meio àquele caos, se fazendo mais um agente de morte. E sim se tornando uma referência e um ponto a se seguir sobre a preservação da vida. Um ponto a se seguir sobre um diferencial. A minha abordagem na psicologia, ela vai dizer que necessariamente não é o ambiente que nos molda. É a nossa decisão e a nossa forma de lidar com o ambiente que vai nos moldar e nos direcionar. Então, a pergunta que eu faço aos irmãos é: quais são as portas que nós precisamos atravessar hoje? Quais são as portas que nós não decidimos atravessar ainda? Hoje, quando nós falamos sobre crises, quando nós falamos sobre dificuldades, quando nós falamos sobre isso, tudo dentro do aspecto da família, nós falamos, irmãos, sobre as decisões que eu e você precisamos tomar. Talvez, quantas vezes eu e você temos uma porta diante de nós e nós não decidimos abri-la. Talvez, quantas conversas difíceis são necessárias para um posicionamento, para que as coisas venham a mudar dentro da nossa trajetória. Eu, particularmente, sou apaixonado pela forma que o Espírito nos conduz. Então, em testemunho, vou trazer aos irmãos uma história particular. Mayra talvez se lembre dessa perspectiva. Eu hoje tenho 33 anos de idade. E até o início desse ano, eu não tinha a menor noção de quem era meu pai. Eu não conhecia. E eu não conhecia a história do meu pai. Pois essa era uma conversa difícil que precisava ser tida. E a história é muito longa, irmãos, e eu não vou me delongar aqui. Mas, entre as perspectivas daquilo que foi necessário uma conversa difícil com a minha mãe. E a minha mãe não é uma pessoa convertida. Minha mãe não segue ao Senhor Jesus ainda. E o ponto que eu quero trazer aos irmãos é que no momento que nós nos assentamos para conversar sobre aquele assunto, para que ela pudesse nos esclarecer aquela situação que tanto nos trazia uma dificuldade dentro do seio familiar, a minha mãe me falou não somente sobre o tema do meu pai, mas me falou sobre as dores que existiam dentro do coração dela. E como pastor, como psicólogo, eu precisei ouvir que minha mãe estava com desejo de tirar a própria vida. E aí, naquele momento, irmãos, naquela conversa difícil, naquela decisão, surgiu uma oportunidade de salvação. Porque foi naquele momento que eu tive a possibilidade de começar a agir para que aquele cenário viesse a ser mudado. E, possivelmente, a condução que o Espírito me traz essa manhã para falar sobre isso com os irmãos, algo que eu não falei nem em códigos, é que muitas vezes nós precisamos tomar decisões difíceis quando falamos sobre família. Muitas vezes nós precisamos ter conversas difíceis que nós não gostaríamos de ter. Nós precisamos tratar feridas que nós não gostaríamos de tratar, para que o Senhor possa abrir portas de oportunidade de salvação. Muitas vezes nós vamos ter que enfrentar o mal que nos assola, para que muitas vidas possam ser preservadas. O nosso terceiro ponto, porque como eu sei, eu serei breve, ele vai estar falando diretamente enquanto Cristo entra, a casa é transformada. E ela não é transformada na teoria, ela é transformada na prática. Porque nós vamos entender que é justamente nesse encontro, é justamente a partir do momento que Paulo e Silas pregam aquele homem, e ele reconhece a necessidade de servir a Deus, que a postura dele vai mudar. Possivelmente, o texto não vai nos falar sobre isso, mas nós podemos
conjecturar em cima disso, aquele homem como carcereiro talvez fosse um homem cruel, talvez fosse um homem violento, pois a função às vezes exige que ele tivesse esse tipo de postura. Porém, o que o texto vai nos dizer e deixar claro para nós que assim que ele reconhece que aqueles homens eram homens de Deus, assim que ele recebe o Senhor Jesus, ele os chama não somente para dentro de sua casa, mas ele trata da ferida deles. Ele cuida e ajuda a sarar a ferida daqueles homens esses que a função exigia que ele os maltratasse. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que a partir do momento que Cristo entra em nossas vidas, a partir do momento que Cristo entra em nossa casa, Cristo muda todo o cenário. Existe uma frase, e agora eu não me lembro exatamente qual é o pastor que vai dizer isso, mas que ele vai dizer que o único que tem a capacidade de mudar completamente a realidade de um lugar é a Bíblia. Ele diz que qualquer best-seller escrito por nós pode até mesmo ser jogado dentro de uma cela de cadeia e talvez impactar a vida de um ou dois ali dentro. Mas se nós lançarmos a palavra de Deus dentro de uma cela de uma prisão, possivelmente a vida de todos ali será transformada. Porque a palavra de Deus é o poder para a salvação dos homens. É a palavra que nos salvou e tem a capacidade de salvar a nossa família. Tem a capacidade de transformar a prática de todos os ambientes onde nós estamos. Hoje, no mês de maio, nós celebramos e falamos sobre família. Mas nós queremos mudar o ambiente do nosso trabalho. Vamos levar Jesus conosco até ele. Nós queremos mudar o ambiente da nossa escola. Vamos levar Jesus conosco até ele. Da nossa faculdade, do nosso vizinho que deixa o som alto até de madrugada. Vamos levar Jesus conosco até ele. Porque a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus, o cuidado com o outro precisa ser essencial para nós. E aí, nós já conectarmos nessa mesa, existe uma canção que ela fala muito ao meu coração e eu vou lê-la como poesia, porque Deus não me concedeu a capacidade nem de compor e nem de cantar, irmãos. Graças a Deus pela vida dos irmãos, que eu não vou. Minha esposa disse que eu estou proibido. Eu fiz uma vez lá na igreja, ela falou, não faz mais não. Então a gente só vai ler. Mas antes da gente ler esse texto, eu quero que os irmãos desenvolvam um cenário junto comigo, já que falamos sobre família. Quantos aqui são pais? Levante uma das mãos, por favor. Pode baixar. Quantos aqui têm irmãos? Vamos pensar no seguinte cenário, tá? É seu aniversário, um dia extremamente especial para você. E aí, o seu filho, a sua filha, disse assim, pai, mãe, eu vou fazer um jantar especial para você. Vou fazer uma refeição para você, completamente especial, aquela que você ama. E aí você vai com seus outros filhos, e aí quando você se achega naquele lugar, tem uma mesa linda para você. Só que tem uma questão, o seu filho não está lá. Você descobre que ele desapareceu, que ele sumiu. E aí a minha pergunta para os irmãos dessa manhã é, você conseguiria comer, se sentar à mesa e comer? E aí a canção diz o seguinte, será que eles têm fome? Um bom lugar para dormir? Será que quando cai a noite e vem a escuridão, eles estão seguros? Será que contra o frio eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para consolar? Eu me pergunto se os meus filhos estão bem,
assim como você está, sentado em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdido. Será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Encontre os meus filhos e estenda o meu abraço. Carregue nas cidades meu olhar, e eles me reconhecerão. Encontre os meus filhos, conte a eles do meu grande amor. Ensine-os caminho para voltar para casa, o caminho de encontrar a paz. Essa mesa representa um grande banquete. Um grande banquete, irmãos, que eu e você já temos um lugar para sentar. O dono da mesa nos convidou a se sentar com ele. Só que essa mesa tem muitos lugares. E, infelizmente, ainda tem muitos lugares vazios. E o dono da mesa é o pai, que não pode se assentar com o lugar dos seus filhos faltando, com seus filhos perdidos e desaparecidos no meio das trevas. E eu e você, como irmãos, não podemos nos sentir confortáveis com a nossa família perdida em meio às trevas. A palavra de Deus tem a capacidade de mudar o ambiente onde nós estamos inseridos. Eu costumo dizer que o Santo Espírito de Deus que habita dentro de cada um de nós não pode ficar contido dentro de cada um de nós. Assim como um copo de água, ele precisa transbordar, se transformar numa grande enxurrada, que toque, que alcance todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque ainda existem muitos lugares na mesa. Nós não podemos decidir nos assentar se todos os convidados ainda não chegarem. Se todos os convidados do banquete ainda não chegarem. Então, nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos. Eu te convido a fechar os seus olhos, pois nós vamos estar fazendo uma oração. Nós vamos estar fazendo uma oração sobre as nossas famílias. E nós já oramos pelas nossas famílias. Mas talvez seja sobre a sua família espiritual. Talvez seja sobre aquela pessoa que Cristo te concede a oportunidade de ser a porta. Talvez seja aquela pessoa que está em meio à crise, ou que você está passando por uma crise junto com ela. E Cristo te dá a oportunidade de trazer a palavra de solução. Talvez seja a pessoa que vai se sentar contigo na mesa da eternidade. Senhor Jesus, nós somos muito gratos ao teu santo nome. Somos muito gratos por teu amor, somos muito gratos, Pai, pela tua graça sobre as nossas vidas. E te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque o teu amor é tão grande que nós não podemos entendê-lo, Pai. É tão grande que mesmo em meio às crises, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à ansiedade ou à depressão, Pai, o Senhor é o Deus que nos abre portas de oportunidade. O Senhor é o Deus que nos mostra o direcionamento necessário para seguirmos, Pai. Mas nós te pedimos, Deus, te pedimos que o Senhor nos dê as palavras
Encha o nosso coração de ousadia e coragem, Pai, para que no momento certo, através da nossa fé no Senhor, nós possamos nos posicionar, Pai. Nos posicionar diante daquele que estamos orando nessa manhã, para ter uma conversa difícil, se necessário, para dar uma palavra difícil, se necessário, Senhor, mas que, Pai, que nosso rosto possa ficar vermelho por um tempo e não amarelo para sempre. Que nós possamos, Pai, ter coragem e ousadia. Porque nós entendemos, Senhor, que a partir do momento que o Senhor entra na porta da nossa casa, que o Senhor adentra em nosso lar, todo o ambiente muda, Senhor. Então nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos usar como agentes do Teu amor, agentes dessa palavra de salvação, para que o ambiente possa ser transformado e moldado, Senhor, para que os nossos ambientes possam, Pai, resplandecer a Tua luz, que seja em casa, na nossa família, mas que talvez seja no trabalho, Pai, na escola, na faculdade, onde estivermos inseridos, Senhor, para que a Tua luz possa brilhar no meio dos Teus filhos, Pai, a ponto que as trevas não possam resistir e estar neste lugar. E nós te pedimos, Pai, arde em nosso coração o desejo de enchermos a mesa, Pai. Pois nós não podemos nos assentar ao banquete enquanto tem lugar na mesa. Porque nós não merecíamos, Senhor. E o Senhor, por graça, por amor, por misericórdia, nos deu uma nova vida em abundância. Curou as nossas feridas, Pai, tem curado elas todos os dias. Nos deu uma oportunidade, Deus. E nós te pedimos, nos faz ser agentes dessa oportunidade, dessa palavra, desse amor, Pai, para que outros possam se assentar na mesa. Ter uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de salvação, Senhor. Porque, Senhor Jesus, a Tua igreja clama nessa manhã. E o Senhor conhece cada nome que está sendo pensado aqui agora. O Senhor conhece cada desafio. O Senhor conhece cada necessidade, Pai. Mas o Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor é o Deus que nos prepara. Então é o Senhor, Deus, que nos dá as palavras necessárias. Ou que essas palavras possam ser um abraço, um sorriso, Pai. Possam ser atenção. Para que essa pessoa que nós estamos pensando nesse momento possa receber o Teu amor, Pai. Então nós te pedimos, Deus, pela mesa que vamos celebrar aqui. Te pedimos por nossas vidas, Pai, e te pedimos para que possamos cumprir a missão. Pois o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, Pai, e que as nossas mãos não estejam vazias. Pois, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Senhor estará conosco, em breve virá para buscar Teus filhos, que nós possamos nos acender ao céu junto contigo, Pai, alegres e felizes, com o coração cheio de alegria, pois cumprimos a missão, Senhor. Usa a Tua igreja inserida aqui, Pai, no bairro de Cascadura, Senhor, para que Cascadura possa dizer que o Senhor Jesus é o Senhor. Te pedimos, Deus, pela vida do Jefferson, que nesse momento o Senhor possa estar curando o Teu servo, Pai, para que ele possa continuar inspirando, Pai, sendo usado pelo Senhor aqui neste lugar. Que como anjo da Tua igreja, Pai, o Senhor conceda a ele força, sabedoria, proteção à sua família, Pai, que seus filhos possam ser abençoados, que sua esposa possa ser abençoada, Senhor, assim como todas as famílias deste lugar. Pois nós entendemos, Pai, que aqui é a Tua casa, nós entendemos, Senhor, que como família estamos juntos aqui para cumprir a missão. É a oração que nós fazemos no Teu santo, doce e glorioso nome, Senhor Jesus. Amém. E aí, irmãos, como nós conhecemos o texto de 1 Coríntios 11, do 23 até o 26, vai dizer o seguinte: porque recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e que beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor.
deixa de ser bom. Ele não vai virar nada especial. Não tem necessariamente nada especial nesse pão. O que tem de especial é a memória que esse pão nos traz. É a memória sobre o dono da mesa. Esse pão nos lembra que o Verbo se fez carne. E Ele não só habitou entre nós, mas Ele morreu por nós. Ele foi partido por nós. Ele foi ferido por nós. Esse pão nos lembra que o Senhor Jesus, mesmo sendo o Senhor dos céus e da terra, foi humilhado, foi machucado por amor a mim e a você. Ele nos lembra que o Rei de todo o universo não se assenta em sua mesa até que Ele venha buscar seus filhos para um grande banquete. Então, em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. De igual forma, esse cálice, ele não tem poder de salvar a sua vida. Você não sai daqui um super crente porque bebeu esse cálice. Esse cálice é a nossa memória. É a memória dos nossos pecados. Mas a memória é que os nossos pecados foram lavados e remidos. Remidos por sangue. Um sangue tão valioso, tão puro, que foi capaz de limpar os nossos pecados. Que o Senhor de toda a criação derramou o seu sangue por mim e por você. Que esse sangue nos torna alvos mais que a neve. Que esse sangue tem o poder de transformar e salvar a vida das nossas famílias. Que esse sangue nos leva a um novo e vivo caminho. E que o cálice da salvação será partilhado conosco num grande banquete, quando o céu se abrir e Cristo vir até nós, pois Ele virá. Então, em memória do sangue vertido na cruz do madeiro, em memória do Cordeiro de Deus que foi derramado por mim e por você, em memória do Cristo que vive e ressuscitou por mim e por você, tomemos o cálice. Senhor Jesus, novamente, muito obrigado. Nós só podemos te agradecer, Senhor, porque o Senhor, naquela cruz, deu a sua vida por nós. O Senhor de toda a vida nos devolveu a vida. Então, nós somos gratos pela salvação que foi concedida na cruz do Calvário. Somos gratos pelo teu corpo que foi partido por nós, pelo teu sangue que foi derramado por nós, Pai. Somos gratos por essa mesa e que podemos nos lembrar disso até que o Senhor venha. Pois o Senhor virá buscar a tua igreja, Pai. Então nós celebramos ao teu santo nome, celebramos ao teu amor, Pai. Então muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso querido Pai, que a graça de seu santo Filho, o nosso irmão, aquele que morreu por nós, para nos conceder vida, a vida em abundância e o favor imerecido que é a sua graça. E que a comunhão de seu Santo Espírito que habita conosco aqui neste lugar e com todos os filhos de Deus através da igreja, possa estar com o seu povo aqui nessa manhã, reunida, e com todo o povo que se reúne através do seu nome, daqui até os confins da terra. Que teus filhos, Pai, possam celebrar o dia e retornar à tua casa mais tarde para celebrar novamente o teu nome. E que assim se repita até que o Senhor venha. Então, santo, glorioso, poderoso e doce nome, Senhor Jesus. Amém.
a Deus pelo pastor Alex, Deus continue abençoar sua família, seu ministério, suas ovelhas, que Deus continue a usar poderosamente como aquilo que transmite a palavra, que possa abençoar muitas vidas. Nós estamos encerrando o culto da manhã, nós estamos encerrando esse terceiro momento da nossa manhã, que é o culto. Nós tivemos a oração inicial de manhã, EBD, e agora estamos terminando esse momento. Às 18h30 nós temos o culto da noite. Queremos só reforçar com os irmãos os nossos avisos, tá? Os nossos compromissos para o mês de maio, que é o mês da família. Celeiro, no segundo domingo, que é a campanha de arrecadação de alimentos, segundo domingo é a data limite. A gente precisa se atentar ao seguinte: às vezes o segundo domingo cai no dia 8, né? Às vezes cai no dia 9, não é, às vezes pensa em 2 semanas, né? 14 dias, alguma coisa assim, mas às vezes o segundo domingo cai no dia 8, cai no dia 9. Então, é importante ficar atento, porque a data é o segundo domingo, a data limite para a entrega dos alimentos. Então, fiquem atentos a essa data. Ministério de oração aos domingos de 8 às 9, todos podem e devem participar. Multiministério, segundas-feiras, às 16 horas, com a irmã Nancy, com a equipe da irmã Nancy, tricô, crochê, tem ali o trabalho manual aí com a irmã Nancy, a irmã Nancy e a equipe. Culto nos lares. Então, nesse mês de maio, nós temos os cultos nos lares, no dia 7, na casa do pastor Jefferson. No dia, é uma quinta-feira, tá? São as quintas-feiras, tá, irmão? Dia 7, na casa do pastor Jefferson. Quinta-feira, às 19h30. No dia 14, na casa da irmã Ivana, 19h30. No dia 21, na casa da irmã Helly, 19h30. E dia 28, na casa da irmã Natália. Ok? Então fiquem atentos a essas datas e aos horários. Esse culto no lar é um culto muito legal. Uma maneira da gente se encontrar em família, no lar, cultuar ao Senhor, e fiquem atentos a essas datas e participem. No dia 23 vai ser o Cine Família, 23, né? 18 horas. Cine Família aqui na igreja, a gente faz aqui na igreja, a gente projeta um filme aqui bem legal, aí tem pipoca, tem bate-papo, é às 18, mas a gente fica aqui, assiste ao filme, fica aqui até 9 da noite, 9h30, os mais corajosos ficam até 10 horas. Pois não. E, sopa de ervilha, já tem uma sopa de ervilha garantida aqui. Então é isso, irmãos, são os avisos para... Eu falei tudo, né? Os irmãos acompanhem tudo pela rede social, anotem essas datas e participem, porque é importante a gente estar junto cultuando ao Senhor. Com a oração silenciosa vamos concluir o toque do piano e vamos nos preparar para as 18h30 estarmos aqui. Ok?